eu assim, muita dificuldade de ter uma disciplina de estudo, eu resolvi, aí eu já acompanhava ele no Face e no Instagram, e ele sempre fazendo umas aulinhas, umas lives gratuitas, eu fui acompanhando aquilo lá, e eu vi que ele ensinando o estudativo, como que a gente fazia os resumos. E ele sabe como me ajudar a passar o Acelera me trouxe resultados que eu jamais havia alcançado, porque eu não sabia estudar. Estudava muito, mas estudava errado. O Acelera me trouxe clareza. Eu não estava precisando. O Acelera, eu estou te precisando. O motivo ele ensina que a nossa aprovação vem de dentro para fora. E isso eu não sabia. Só vim saber quando eu comecei a fazer o curso com ele. Foi quando eu resolvi seguir a risca o método do professor. Ele sempre muito disposto a nos ajudar. Quando eu conversei com o André e apresentei para ele meu desejo de fazer parte da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal, ele falou assim: moleque, vem comigo que eu vou te acompanhar. Uma das melhores coisas que eu fiz foi ter confiado, empregado esse tempo e investimento nele. Me ajudou tanto pessoalmente quanto nos estudos, né? Me auxiliou no fazer um planejamento, ter organização, saber qual que é realmente o meu foco, ler o edital, detalhar, saber o que é edital, estudar o edital mesmo. Sabe, né? O que é o estudar direito? A gente acha que é só pegar aqueles vídeo aula, eu mesmo ficar no vídeo aula. A gente acha que é só pegar esse vídeo aula, é uma perda de tempo. Ele não, ele ensina o estudo ativo. O professor André tem um papel imprescindível. Ele me trouxe a possibilidade de aprender a estudar e aprender. Nos incentivando, e foi como eu consegui lograr êxito na prova discursiva e objetiva da Polícia Militar do Distrito Federal. Hoje estou aprovado, hoje eu estou esperando apenas ser convocado, já assim. Fala, meu povo! Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui passando para fazer essa revisão rápida aqui para a Caixa Econômica Federal, tá? Eu sou André Fernandes, sou treinador comportamental, também sou professor de inteligência emocional e informática para concurso, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, beleza? Então, pega papel e caneta aí. Também pode fazer o download do material aqui, com as questões comentadas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá, e é isso. Bom, aqui estão algumas das minhas entrevistas aí quando eu fui aprovado. Fui aprovado em 12 concursos dando apenas 5 meses. E vamos compartilhar com vocês aqui. Bom, turma, nós vamos começar aqui um bloco de revisão para a Caixa Econômica Federal de informática, tá? Na sequência, nós vamos fazer também alguns sobre comportamentos digitais, tá? Para você treinar aí nessa retinha final. Mas hoje é o primeiro bloco aí de algumas questões, de alguns conceitos aí sobre informática, tá bom? Então nós vamos trabalhar basicamente o eixo que fala aqui sobre computação em nuvem, sobre informática, protocolos, sobre internet, desculpa, protocolos, tá bom? Então é sobre isso, bora aí. Bom, questão número 1, ela traz aqui, falando um pouquinho sobre computação em nuvem. Né? O propósito inicial da computação em nuvem é proporcionar um aluguel conveniente de recursos de computação para atender às necessidades do cliente. Os provedores praticam modelos de serviço com definição de preços bastante distintos. Um dos serviços praticados proporciona blocos de construção de softwares úteis, além de uma série de ferramentas de desenvolvimento como linguagem de programação e ambientes de construção e execução de programas, que auxiliam na implementação de novas aplicações. Turma, antes da gente avançar, deixa eu falar para vocês o que vem a ser aqui a computação em nuvem, tá? Deixa eu ativar a canetinha aqui. Parará, ativar a caneta. Bom, o que é a computação em nuvem, turma? A computação em nuvem nada mais é do que
um serviço da internet, tá? Em que a responsabilidade de manutenção, de atualização, de backup, de segurança do serviço, ele é toda do fornecedor do serviço. Ao usuário, cabe apenas usar. E aí, eu quero que você tome nota de um conceito que pode aparecer na sua prova, chama-se Paper Usage, ou seja, você paga por aquilo que usar, certo? Então, na computação em nuvem é como se fosse o Uber dos serviços de informática. Como assim? O Uber de serviço da informática, eu alugo um tipo de serviço e eu posso alugar esse serviço, ou seja, consumir esse serviço em 3 níveis, tá? Em 3 níveis. Só que o alugar o serviço, ele é mais ou menos assim, turma. Basta você ter um dispositivo com conexão à internet. Você não precisa baixar os programas no seu computador ou ter que comprar aí softwares ou programas, licenças para você poder utilizar um serviço, tá? Basta você ter um dispositivo com conexão à internet e você começa a consumir o serviço. É como se fosse o Uber, como eu estava te dizendo. Quando você entra no Uber, você quer saber se o dono do carro, se o carro é alugado ou é particular? Não. Você quer saber se o carro tem multa ou se tem combustível? Não. Você apenas vai entrar e utilizar o serviço. E assim acontece na computação em nuvem. Ou você não quer saber se a Google, se o Google Drive, por exemplo, se ele pagou o aluguel da sala, se o software está atualizado, se tem espaço, você só quer subir os arquivos lá, você só quer utilizar o serviço, tá bom? Então, na computação em nuvem, você pode utilizar esse serviço de três formas no que a gente chama de SaaS, PaaS e IaaS, certo? Então, como que funciona o SaaS? Você tem aqui, ó, o SaaS é o primeiro modelo de serviço, tá? O SaaS, você vai ter aqui PaaS e você vai ter o IaaS, correto? Qual é a diferença entre cada um desses, André? O SaaS é o nível mais alto aqui. Então, é quando você aluga programas é o que a gente chama de programas como serviço, ou software como serviço. Aqui você vai ter plataformas como serviço. Como serviço, e aqui você vai ter infraestrutura como serviço. Agora, olha só o que está contemplado em cada um desses níveis. O SaaS, tá? São os programas, ou seja, Google Drive, Office 365 é o programa pronto, certo? Já o PaaS, ele vai ter como palavras-chave desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de dados, banco de dados, ou seja, são serviços que você vai utilizar para desenvolver outros programas. Então, plataformas como serviço, você alugar plataformas para desenvolver outros serviços. O programa em si, ele já está pronto. Já a plataforma, você vai utilizar a plataforma para deixar outro programa pronto. E a infraestrutura, o IaaS, ele é o servidor, ele é uma sala-cofre, ele é uma quantidade de cabos, certo? Então, é a infraestrutura. Então, nesse caso aqui, a questão correta é a letra D, tá? PaaS. E o que são palavras-chave? Ferramentas de desenvolvimento, linguagens de programação, certo? Ambientes de construção. Então, são palavras-chave. Algumas pessoas confundiram isso aqui com os programas, tá? Esse aqui, na verdade, são as plataformas ou os meios, mecanismos para desenvolver programas, tá bom? Então, a letra correta, a letra C, e essa é uma questão que pode aparecer na sua prova novamente aí. Bom, a computação em nuvem é uma categoria de soluções de computação que permite a alocação de recursos de forma dinâmica e ajustável, em função da carga da variação do sistema. Essa facilidade de poder aumentar ou diminuir gradualmente a capacidade computacional, pagando apenas pelo que efetivamente está alocado, é uma característica da computação em nuvem. Qual é o nome dessa característica? Bom, quando ele fala aqui, de qual característica ele está falando? A facilidade de poder aumentar ou diminuir gradualmente. Ele trouxe outra coisa aqui, ó.
você pagar apenas pelo que você está usando. O pagar pelo que usa é o que eu te disse ali, ó, o pay per usage, ou seja, você paga pelo que usar. Como assim, André? Você tem um Gmail, certo? Então, no Gmail, você tem ali 15 gigas, 15 gigas disponíveis para você poder usar, certo? Sim ou não? Então, nesses 15 gigas, se você precisar usar mais do que isso, você vai ter que pagar pelo que usar. Agora, olha só, qual é a característica que ele está te dizendo aqui? Aumentar ou diminuir gradualmente a capacidade computacional. À medida em que você vai precisando de recurso computacional, você vai o quê? Você vai utilizando isso, tá? Você vai aumentando, você não precisa parar a sua operação. Então, se você quiser, por exemplo, aumentar a sua capacidade de armazenamento, basta você pagar e isso vai aumentando, vai criando um elástico, tá? Então, a capacidade de aqui ele está falando de benefício, ele está falando da elasticidade, tá bom? Por quê? Porque a disponibilidade é o sistema sempre estar disponível, backup, você tem uma, uma estrutura de energia que possa segurar em caso de pico de energia. Redundância, o que que é redundância, professor? É você colocar o dado em mais de um servidor, tá? É você redundar, é você replicar, é você dobrar, é você repetir, é você copiar, certo? Então, o seu dado, ele é armazenado em mais de um lugar, tá? Em mais de um lugar possível, tá bom? Tolerância à falha, ele decorre da redundância, ou seja, backup e redundância, tá? E o clustering. Então, a letra correta é a letra B, tá bom, turma? Então, espero que vocês tenham gostado dessas duas questões. A gente falou aqui sobre computação em nuvem, e computação em nuvem é um tema que vai cair na sua prova aí, com certeza, tá bom? Então, um forte abraço, bora para cima, arrebenta. Se você chegou agora, na descrição do vídeo, vou deixar aqui para você um link para você baixar o material dessa aula, tá bom? E também vou deixar aqui os links para os nossos cursos, para o nosso curso de informática facilitada, tá? E estratégica para você aí ficar fera e gabaritar a prova, todas as provas de informática. Então, forte abraço, valeu!